Bom dia! Que alegria, gente! É uma honra para mim representar o STEM Annual Report. Ano passado estive lá, em outra casa da educação apresentando esses dados, esses números, e hoje estou aqui, com muita alegria, já dando spoiler do quanto a gente cresceu, né, então vocês vão ver isso aqui nos dados e, vamos em frente. A minha apresentação tem 4 partes. A primeira eu vou começar mostrando um pouquinho da visão geral dos dados, do que a gente levantou. Deve ter gente aqui no palco que recebeu mensagem minha, eu fui de iniciativa em iniciativa, pedindo para vocês, né, nos trazerem esse retrato. Então vou fazer uma passagem geral, depois eu vou falar da fase de inspiração, que é a fase que alcança e impacta as meninas até a entrada no ensino médio, depois um overview para a fase de carreira e, finalmente, os nossos principais insights. Vamos em frente. Então, aqui é um pouquinho da nossa perspectiva de crescimento. Esse ano, nós contamos, esse report analisou e recebeu dados de 105 iniciativas nos 27 estados brasileiros. Isso é muito incrível. A gente vai ter um dado ali sobre cobertura geográfica, mas o que a gente fica muito feliz é de ter representatividade, de fato, dos nossos 27 estados. Tivemos 51 iniciativas em inspiração, 76 no movimento de carreira, representando mais de 500.000 de pessoas, meninas e mulheres alcançadas por todas essas iniciativas. A gente tem ainda um menor número de iniciativas na fase de inspiração, isso é uma questão, isso aqui é um primeiro chamado que eu gostaria de fazer. Há muitas pesquisas que informam que a nossa identidade profissional é criada nos primeiros anos, de 3 a 7 anos, as meninas e os meninos já começam a criar os primeiros estereótipos de gênero em torno da carreira. Então, iniciativas nessa fase são essenciais, e hoje o nosso report identifica que a gente tem ainda menos iniciativas nessa área do que nos demais. Aqui eu celebrei que a gente tem cobertura nacional, mas ainda temos pouquíssimas iniciativas em estados que estão mais afastados do nosso litoral, o que é um retrato brasileiro, nenhuma surpresa até aqui. Nós sabemos também, e ali acho que esse gráfico da montanha, eu gosto muito dele, porque tudo que vocês estão vendo ali, bem baixinho, são as iniciativas que estão focadas na fase de inspiração, e aquela montanha enorme ali atingindo um pico, bem na fase de estágio profissional e júnior, as iniciativas para as meninas ainda na universidade, e aí a gente tem uma queda significativa quando a gente chega na maturidade. Então, aqui eu acho que eu queria falar de um primeiro achado e de um primeiro lugar para ação. Precisamos inspirar mais meninas na tenra idade, de 0 a 7 anos. Estamos fazendo um ótimo trabalho em relação às meninas na universidade. Como a Carol disse, a gente tem dados alarmantes da evasão no ensino superior, entre meninas em cursos na área STEM. Estamos ganhando robustez e corpo nessas iniciativas que trabalham com o ensino técnico e universidade, para que elas avancem, mas quando a gente chega na maturidade de carreira, essas ações somem. Então, precisamos ganhar tração para essa fase de carreira. Quando atingimos a maturidade, precisamos chegar às cadeiras de liderança. Tem aí outra pista para a gente. Essa é uma distribuição geográfica, como eu já passei por ela, estou com 15 minutos e o nosso tempo está corrido. Aqui tem um dado importante, vamos parar aqui um pouquinho. A gente está muito feliz de observar também como os movimentos têm se preocupado com as diversas interseccionalidades, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente não tem apenas o recorte de gênero, e esses recortes se entrelaçam e formam um desafio complexo, quando a gente está falando, por exemplo, de meninas e mulheres negras em tecnologia. Então, é importante entender e celebrar também o quanto essas iniciativas estão lidando com essa complexidade, com a interseccionalidade dentro da diversidade de gênero. Então, a gente tem um número significativo de iniciativas que também observam os recortes de raça, de vulnerabilidade econômica, de pessoas LGBTQ+, com deficiência, povos indígenas, e apenas 14% delas não têm informação. Ali não é que elas não trabalham, elas não têm informação, e esse é um outro desafio que a gente vai falar daqui a pouco. Ótimo, essa foi a visão geral. Então, precisamos fortalecer as iniciativas para as meninas de 0 a 7 anos,
ganhamos corpos e robustez para apoiar as universitárias, precisamos aumentar e ganhar escala, e precisamos também apoiar mulheres já na fase de maturidade profissional. Esses são os principais insights gerais até aqui. Vamos aprofundar um pouquinho na inspiração para entender onde está o nosso problema. Aqui eu acho que eu já passei um pouquinho por ele, mas eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte: o Brasil tem cerca de 40 milhões de crianças nessa idade, que a gente está chamando que está concentrada na fase de inspiração. A nossa amostragem, que a gente não pode universalizar, obviamente, a gente não está aqui garantindo que nós conseguimos mapear todas as iniciativas de inspiração STEM, elas representam 0,055 de alcance, né? Então, assim, é um chamado a todos nós, como a Ana disse, para que a gente consiga inspirar meninas para STEM e também apoiar iniciativas que estão preocupadas com isso. Isso é especialmente importante para o investimento social privado. A gente vai trazer um dado aqui e vocês vão observar como que a maioria dessas iniciativas são capitaneadas por empresas e por setores de responsabilidade social das empresas, e aqui há um grande desafio de cobertura para a gente alcançar. A maioria dessas iniciativas são de caráter de sem fins lucrativos e está bem empatado ali com a iniciativa privada. 84,2% delas contam apenas com financiamento privado. Então, acho que também tem um chamado para a gente criar cada vez mais alianças e parcerias com o poder público e se atentar aos formuladores da política pública se esse público e se esse objetivo está sendo realmente observado e se estamos criando ações efetivas para eles. Aqui tem um pouquinho sobre o que essas iniciativas fazem, principalmente, né? Então, em que direção elas vão quando elas conseguem chegar próximas meninas? Então, a maioria delas ali, o top 3, eles trabalham com inspiração, com empoderamento e autoconfiança e, sobretudo, com desenvolvimento de habilidades. Ali no quarto está o que é mais crítico, e esse também é outro ponto para chamar a atenção, porque organizações sem fins lucrativos disputam por recurso. As privadas também, né? Estamos aí num cenário bem competitivo. Então, a gente precisa ter foco quando a gente vai a campo criar iniciativas e focar os nossos trabalhos nesse público. E sabendo daquela informação, né, que eu dei bem no comecinho, que as pesquisas informam que a nossa identidade profissional e os estereótipos de gênero começam a ser consolidados na mais tenra infância, ali por volta dos 6 a 7 anos, é super importante entender o que nós estamos fazendo nesses projetos e como que a gente está efetivamente resolvendo esses problemas. Aqui, os próximos 2 slides são bem importantes também, porque eu falei do foco no objetivo do projeto, mas aqui a gente tem também um foco no público. As pesquisas informam que 2 principais públicos são os principais formadores e os influenciadores da nossa identidade profissional. Primeiro a família, depois os professores. Então, quase que inerte qualquer iniciativa que não alcance esses 2 públicos. A gente ouve relatos na ponta, em comunidades, do quanto é difícil alcançar meninas e jovens nessa faixa da inspiração, se a gente não tem a família e os professores comprados e engajados nessa missão. Então, vamos prestar atenção aqui também, porque sem esses 2 públicos vai ser bem difícil a gente alcançar os nossos objetivos, né? Ótimo. Então, para concluir aqui a fase de inspiração, qual é o nosso chamado? Fortalecer a intervenção precoce. Então, vamos atentar também nos nossos projetos, se a gente está criando um balanço importante entre meninas e mulheres já profissionais, reduzir as desigualdades territoriais. Então, assim, precisamos, cadê as companhias automotivas para ajudar a gente a levar o STEM Women Congress para esse interior do Brasil, né, Carol? Precisamos alcançar territórios ainda não alcançados, precisamos fortalecer capacidades organizacionais, como diz lá em Minas, né, que eu sou mineira de BH. A Rosana me apresentou, disse onde eu trabalho, disse qual a minha responsabilidade aqui, mas eu sou de Minas. E lá em Minas o poeta diz, né, vamos precisar de todo mundo.
vamos precisar de todo mundo para alcançar meninas, e jovens e envolver famílias e professores. Agora vamos para a terceira parte da apresentação, vamos falar das mulheres. Vamos falar das jovens que já estão na universidade e vamos falar das mulheres que já estão, nas empresas e nas organizações. Aqui a gente tem, um impacto bem mais significativo. A maioria das nossas iniciativas estão aí, então aqui a gente só tem adultos. Então, vocês gostaria que vocês, meninas e mulheres, observassem se vocês se sentem contempladas e atendidas, nisso que a gente vai apresentar aqui agora. A gente tem deixa eu voltar. Ai, não, espera aí. Opa, aqui. Ótimo. A gente, como eu disse no começo, o número somado de alcance das iniciativas mapeadas no relatório alcança quase 500.000 de pessoas. Nessa fase, é 45%, do total que a gente mapeou. Esse número é importante. E aqui, de novo, aquela montanha, né? Vocês lembram que aqui tinha um rabinho bem fininho, e aqui agora a gente tem esse pico, mas, infelizmente, ali no final, ó, a gente perde de novo força, né? Então, assim, tem quase nada para meninas e mulheres quando chega na universidade, e isso é importante, né, gente, entender, porque quem entrou na universidade de análise de sistemas, de ciência da computação, de ciência de dados, de IA, ela já escolheu, tá? Então, ter robustez aqui, bastante iniciativa nessa área para apoiar meninas na área de tecnologia é incrível, e como a Carol disse, é quase que uma iniciativa de bote, né, de sobrevivência. Então, não vamos deixar elas se afogarem, elas chegaram até aqui, vamos salvá-las, né? Eu disse que é preciso fazer mais na fase anterior, mas daí, gente, depois tem um vale, né? Então, assim, queremos meninas na universidade, formadas, e depois queremos que elas ocupem as posições nas empresas. Precisamos das cadeiras, precisamos das posições. Somos capazes, os dados informam que as jovens formam, na universidade, inclusive com até notas melhores, né? E não é uma disputa sobre inteligência, todos somos capazes. Mas cadê as vagas? Cadê as posições? Cadê as mulheres ocupando? Então, esse é o grande chamado aqui. Ganhamos escala, vai ter um slide importante aqui sobre escala, mas precisamos ocupar essas posições, nós ainda não estamos ocupando de maneira relevante e significativa. A maioria das iniciativas estão localizadas na empresa privada. Eu acho que esse é um dado para celebrar. A transformação da força de trabalho é significativa, eu acho que está todo mundo discutindo isso agora, e ter as empresas privadas comprometidas com essas alianças é super importante, até porque a diversidade, eu acho que, como nós defendemos aqui, ela é um vetor de desenvolvimento econômico, então a gente está falando de transformação de negócios e geração de competitividade, então que bom saber que as empresas privadas estão na dianteira desses investimentos. E aqui, o que são as principais barreiras para o desenvolvimento de meninas e mulheres. E a primeira delas, para surpresa de 0%, falta de modelos femininos. Isso é super importante, né? A gente sonha com o que a gente vê, e a gente precisa ver mulheres nessas posições para a gente poder acreditar e sonhar que a gente pode chegar lá. Então, é indispensável que a gente veja mulheres em posições de liderança em tecnologia, veja mulheres atuando em tecnologia, para a gente poder chegar lá também. Logo em seguida, vem várias coisas que também são velhas conhecidas nossa, como falta de confiança, viés de gênero dentro das empresas, a falta de oportunidade, a falta de rede, dificuldade econômica. E eu achei muito engraçado que ali, ó, no final, dificuldade de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, porque quase sempre tem uma desculpa esfarrapada, do tipo assim, mas você vai ocupar essa cadeira? Quem vai cuidar dos seus filhos? Nós não estamos preocupadas com isso, tá? É o que a gente está falando aqui. Ó, tem uma plaquinha de fim, então, aqui, para concluir essa parte
da fase de carreira e também consolidar junto com a de inspiração. Precisamos fortalecer a primeira infância, reduzir as desigualdades territoriais, melhorar a qualidade dos dados e apoiar a transição para o emprego e para a ocupação de carreira. E eu disse que eu ia celebrar, e eu vou celebrar. Eu vou para um lugar aqui que eu quero comemorar com vocês, que é o aumento significativo de iniciativas na fase de inspiração. Essa é uma coisa que a gente identificou no ano passado e que a gente está comemorando muito, que a gente teve um aumento significativo. Também conseguimos aumentar o número de impacto. Estamos concentrados no Sudeste, então, de novo, precisamos interiorizar essas iniciativas. Deixa eu ver. Opa, espera aí. É o último que eu falei que eu ia mostrar para vocês sobre escala. Esse daqui. Opa, não, esse. E aqui, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: em 2025, a gente tinha 79% das iniciativas que incluíam somente meninas, e em 2026, a gente tem apenas 62%. Por que a gente está falando isso? Lembra que eu falei que vamos precisar de todo mundo? Um erro muito comum de iniciativas de equidade de gênero é não trazer os homens para a conversa. Não é o nosso caso. Temos homens incríveis aqui hoje, um painel só para isso. E a gente disse isso no ano passado, chamando a atenção da nossa comunidade, do nosso ecossistema, para a importância da criação de pontes. E a gente celebra muito o fato de que, no reporte desse ano, a gente conseguiu melhorar esse número e trazer mais meninos e homens conosco nessa empreitada. Muito obrigada.